Olá, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Estamos aqui para mais um estudo. Faz um tempo, que a gente não se vê por aqui. Já faz um bom tempo que não gravamos nada novo, que diz respeito a estudo, E estávamos num processo de produção de um material novo. Houve alguns atrasos, mas graças a Deus, tudo é no tempo de Deus. Deus sabe o porquê. E louvado seja Deus que nós concluímos recentemente a edição, tradução, revisão, diagramação, tudo que compõe uma edição de um livro. E, pela graça divina, com muita alegria, a gente traz aqui para vocês. Alguns de vocês, quando vierem assistir esse vídeo, já estão sabendo, Talvez outros não. Mas já temos aqui a nossa publicação da Escola Sabatina dos Pioneiros. É um projeto que Deus colocou no nosso coração já faz um bom tempo. E é tanto que já faz um bom tempo que já deveria ter saído. E inclusive já tem uma segunda escola sabatina, já processo de edição, já em breve fica pronto, mas vamos passar ainda um bom tempo para poder publicar a próxima. Mas essa daqui, que é essa que você acredita que você talvez já conheça, você que acompanha a gente nas redes sociais, talvez já tenha visto, lições sobre a grande tríplice mensagem de Apocalipse 14. Em resumo, uma lição sobre as 3 mensagens angélicas. Publicada originalmente em 1896, ali no primeiro trimestre de 1896. Ainda quando Ellen White era viva e os pioneiros. Essa daqui, exclusivamente, é uma lição tremenda sobre as 3 mensagens angélicas, que é um tema da verdade presente, tema extremamente importante para nós, mas na compreensão desse período. Tem muita coisa aqui que a gente já conhece, a gente já entende, mas tem muita coisa também que é omitido hoje. Eu não diria que propositalmente, não sei, só Deus sabe. Só Deus sabe as intenções dos homens, mas que é omitido, que não está sendo falado, e muitas vezes a gente entende por que não é falado. Vamos ver nesses estudos. São 13 lições que queremos fazer, e vamos, com a graça de Deus, eu não posso aqui me comprometer, prometer para vocês que toda semana, sistematicamente, vai ter um vídeo com um estudo, mas vamos fazer o possível para que isso ocorra, para que assim seja. Então ore por nós para que a gente consiga, aí você vai estudando junto conosco. Alguns de vocês, talvez quando esse vídeo vier ser publicado no YouTube, ainda não tenha recebido, ou talvez nem tenha comprado a lição. Mas quando você comprar, ou quando chegar de quem já comprou a sua, recapitula com a gente aqui nesse vídeo. Talvez inclusive, na verdade, alguns versos e algumas passagens do Espírito de Profecia não vão estar aqui no estudo. Eu trouxe para agregar conhecimento, para reforçar a informação. Mas 95% do conteúdo vai estar aqui e você vai poder acompanhar com a sua lição. E a gente vai estar lendo textos de livros acessíveis. Nessa lição de hoje vamos ler um texto do Espírito de Profecia junto com esse livro também, junto com essa lição. Então, sem mais delongas, eu tinha que dar essa introdução, não vai acontecer isso nos próximos vídeos, a gente vai ser mais objetivo. Sei que alguns já estão acostumados com meus vídeos, eu sempre costumo dar uma introdução um pouco prolongada, mas não para por aí. Vamos até o fim nessa lição, nesse vídeo, nesse estudo. Vocês vão aprender coisas muito importantes. Como eu disse, tem muita coisa aqui que a gente já sabe, mas é sempre bom reforçar. Mas tem muita coisa aqui que não é dito hoje em dia, que não é pregado. E o que eu disse, reflita pare para pensar em certas coisas que a gente vai falar,
que eu vou ressaltar aqui, inclusive, o porquê que não é dito hoje em dia. Talvez você, parando bem, sendo honesto com Deus e com a verdade e com a realidade que a gente vive hoje, você vai entender o porquê que essas coisas não são ditas. Mas para esse tempo aqui, eles não tinham, assim, tanto receio de falar essas coisas. Eu acredito que havia mais coragem e mais honestidade com a verdade. Não digo que hoje isso é feito de maneira proposital, talvez por cegueira. Mas vamos lá, vamos para a primeira lição. Então, irmãos, o título da primeira lição é Os Últimos Dias. Subtítulo: A Necessidade de uma Reforma. Então, primeira questão, né, da lição 1, diz assim, é uma pergunta, né? Para que a palavra de Deus foi escrita? Irmãos, as primeiras perguntas talvez possam parecer muito óbvias e muito comuns para a gente. E talvez alguns pensem assim, bom, não tem nada de novo nisso para mim. Não, não tem nada de novidade, eu quero novidade. As pessoas elas estão bem ávidas por novidade, né? Mas preste atenção, calma que a gente está só começando. E é importante a gente rever alguns textos. Como diz aqui em 2 Timóteo, a pergunta foi assim, né? Para que a palavra de Deus foi escrita? Então, em 2 Timóteo capítulo 3, os versículos 16 e 17, diz o seguinte: toda a escritura é dada pela inspiração de Deus e é proveitosa para doutrina. A pergunta foi, para que a palavra de Deus foi escrita? Para doutrina, ou seja, para doutrinar, nos ensinar, para repreender, para nos repreender, para corrigir, para instruir em justiça, né? Inclusive total a ver com o tema da justiça pela fé, e para que o homem de Deus seja perfeito, entre a perfeição de caráter, e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então a palavra de Deus ela é totalmente capaz, tem poder suficiente para tornar o homem apto para tudo isso aqui, através da repreensão, da correção. É interessante que a gente, embora conheça bastante esse versículo, mas a gente já não aceita mais a correção e a repreensão, né? Como um povo, pelo menos a maioria. Já não aceita mais a sã doutrina, apenas a Bíblia e o espírito de profecia, que também é a palavra de Deus. E a gente prefere muito mais, é percebível, né, que a gente tem preferido mais a injustiça, aquilo que é errado. A nossa tendência é gostar daquilo que é proibido, né? A tendência da gente é gostar daquilo que satisfaz a carne, que satisfaz os prazeres da carne. E a Bíblia ela é dada para o ser humano por inspiração divina para corrigir tudo isso. E para que o homem seja perfeito, um caráter perfeito. A própria palavra ela aperfeiçoa o caráter do homem. Não é o esforço, meramente o esforço e a capacidade do homem por si só que pode tornar possível isso. É claro que sem o esforço humano, se o homem recusar, se negar a se submeter a toda repreensão, instrução e correção da palavra, então nada a palavra pode fazer pelo homem. Mas entendemos que para isso foi dada a palavra de Deus. Esse é o propósito de Deus. E na segunda questão, diz o seguinte: de acordo com os profetas, aqui é uma pergunta, em que época da história do mundo estamos vivendo? Bom, é uma pergunta muito fácil. Nos últimos dias, é claro, no tempo do fim. Aqui tem uma nota, inclusive essa lição você vai notar, é diferente, né, das lições de hoje. Nós publicamos e editamos ela no formato mesmo original, como era naquele tempo. Não quisemos adaptar a sistemática, ao layout das lições contemporâneas, né, de hoje em dia. Preferimos manter o padrão de como ela era. Hoje em dia é uma lição por dia, né? Aqui não, são 20 e poucas lições
questões numa lição só. A maioria delas não tem comentários, mas os comentários que tem são muito interessantes. É como eles compreendiam a realidade bíblica e da humanidade nos tempos deles. Você vai ver como a gente relaxou ao longo dos anos, como a gente se acomodou. E aqui diz o seguinte: como vivemos, né, até o tempo que estamos vivendo é o tempo do fim. A nota que diz aqui, você pode, quando você tiver a sua lição, por acaso, se você por acaso não tem ela ainda, como você estiver assistindo nesse vídeo, entre em contato conosco para adquirir a sua, com a nossa editora. Na palavra de Deus, há mais de 12 profecias que mostram que estamos vivendo nos últimos tempos e que a vinda do nosso Senhor está se aproximando. Dessas podemos citar as que se encontram nos capítulos 2, 7, 8, 9 e 11 de Daniel, do livro de Daniel, né? As 7 igrejas, os 7 selos e as 7 trombetas, as 2 testemunhas, o dragão do capítulo 22, as bestas dos capítulos 13 e 17 do livro de Apocalipse também, bem como os discursos proféticos de nosso Senhor Jesus Cristo. Essas profecias também mostram, por meio de dados proféticos definitivos, que o tempo do fim, durante o qual os períodos proféticos se cumpriram, começou em 1798. Então essa é uma nota da questão 2. Na questão 3, pergunta o seguinte: quais sinais específicos mostram que estamos vivendo nos últimos dias? Então tem uma nota aqui, também nessa questão, que diz o seguinte: o aumento do conhecimento é um dos sinais, né? A tecnologia cada vez mais avançada. Quanto mais conhecimento e tecnologia, menos espiritualidade e menos moralidade. Caráter moral mais degradado, a espiritualidade do povo cada vez mais fraca, o amor se esfriando, o amor da humanidade, das pessoas, inclusive da maioria do professo povo de Deus. Isso é um dos sinais que está lá em Daniel capítulo 12, né? Também a decadência espiritual, como eu mencionei, está lá em Mateus 24, e 2 Timóteo 3 fala sobre isso também. O aumento da riqueza, com as pessoas que são ricas, quanto mais o tempo passa, mais ficam mais ricas, enquanto que aqueles que são da classe baixa, da classe pobre, quanto mais o tempo passa, ficam pior, uma situação cada vez pior. Uma pessoa só, muitas vezes ganhando um valor que daria para sustentar várias famílias. Então o mundo ele vai se afundando, enquanto que as pessoas acham que tudo, que a riqueza, que a ostentação, o aumento de bens, a prosperidade temporal, tudo isso muitas vezes dá a aparência de que as pessoas estão recebendo, sendo abençoadas por Deus. Inclusive no meio religioso, isso também cada vez mais aumenta. Homens que, às custas do povo de Deus, vamos ver um pouco sobre isso logo logo, ainda nessa lição, que enriquece cada vez mais igrejas, movimentos, instituições de diversas denominações, inclusive no nosso meio, que se tornam cada vez mais prósperos e mais ricos, aumentam em aumento material, aumento de números no que diz respeito à quantidade de membros e seguidores e tudo isso, em detrimento, né, a custo de quê? Nisso, nós vamos ver logo logo qual é o preço disso. O preço disso, na maioria das vezes, e realmente na esmagadora maioria das vezes, é a omissão e o sacrifício da verdade. E isso também é um sinal do tempo do fim. A rejeição da lei de Deus também, pessoas que escarnecem da segunda vinda de Cristo, sinais no sol, na lua e estrelas, sinais da natureza. Tudo isso a gente já está bem acostumado, e tudo isso é muito bem familiar entre nós. Eu estou só passando aqui por alto, só para refrescar a memória da gente. Grandes preparativos para guerras, clamor de paz, isso aqui é interessante.
clamor de paz e segurança por falsos profetas. Vamos ver logo numa das questões aqui dessa lição, que a questão da paz e segurança, do amor excessivo, essas pregações sobre união, paz e amor, isso tem aumentado, e isso predomina no meio religioso, e isso é uma das grandes características dos falsos profetas. Por mais que Deus queira que isso exista, a paz, o amor, a união entre o povo dele, mas a gente vê que os falsos profetas, eles trabalham muito forte nisso. Só que no fim das contas tudo é por interesse. É um jogo, né, de interesses. É um jogo de troca de favores para que se mantenha uma falsa paz, uma falsa segurança. Mas vamos ver isso mais para frente. Mas isso é um sinal também de que estamos vivendo no tempo do fim. Então, a grande tríplice mensagem que estamos estudando, né, as 3 mensagens angélicas, que o conhecimento dela, a compreensão dela, à medida que vai aumentando entre os poucos que realmente buscam ter esse entendimento, isso também é um sinal de que o fim está próximo. Então, aqui diz assim: quando vides todas essas coisas, sabei que a vinda de Cristo está próxima, às portas. Na questão 4 diz o seguinte: para que evento importante apontam as profecias da palavra de Deus? Lá em Daniel 8,14, fala sobre a purificação, né, do santuário, como diz em Daniel 8,14, está escrito assim: e ele me disse, até 2.300 dias, então o santuário será purificado. E Apocalipse 10, versículo 7, e Apocalipse 14, versículo 7 também, vai falar sobre o juízo final. Apocalipse 10, versículo 7 diz o seguinte também: mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele começar a soar, o mistério de Deus será cumprido, como ele declarou a seus servos, os profetas. E Apocalipse 14, versículo 7, diz o seguinte: dizendo em alta voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Então, para que evento importante apontam as profecias da palavra de Deus? Para o julgamento, o juízo investigativo e a purificação do santuário, que é o período que estamos vivendo. A purificação do santuário, ela não é apenas uma purificação do santuário celestial, mas ela também é o processo de purificação desse santuário que somos nós. A purificação dos pensamentos e sentimentos profanos, impuros, porque os pensamentos e sentimentos, ele constitui o caráter moral. Então, esse processo de purificação, porque Cristo não pode apagar um pecado de alguém lá no céu, lá no santuário celestial, nos seus registros, se aqui não for apagado, se aqui o pecado não for renunciado, não for reconhecido, se não houver o arrependimento, e então o processo de abandonar esse pecado através da obra de Cristo, por meio do Espírito Santo e da palavra de Deus, pela fé em nós. Por isso que a voz do 7º anjo diz que quando soar a voz do 7º anjo, então se cumprirá o mistério de Deus, que é Cristo em nós. E é interessante essa relação, né, do tempo do fim do julgamento com o mistério de Deus, que é Cristo operando no homem. Na 5ª questão diz o seguinte: qual é o caráter dessa obra de julgamento? Né? Qual é uma das características dessa obra? A nota que se encontra nessa questão diz o seguinte: no começo de todo julgamento é a análise ou investigação dos casos que chegam ao juiz. Então, uma das características do julgamento, o caráter desse julgamento é investigativo. É investigar a situação de cada um, como está ocorrendo no céu, como Cristo está investigando o caso de cada pessoa. Então, na questão 6, onde a pergunta é: onde começará esse julgamento? Por onde começa esse julgamento? E a questão, ela indica, a gente lê 1 Pedro 4, 17. Vamos ver o que diz em 1 Pedro 4, 17. Na verdade, eu acredito que a maioria de vocês já sabe, já conhecem esse versículo, que diz o seguinte: porque já é chegado o tempo
em que o julgamento deve começar pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Então o julgamento começa por nós. Começa pelo povo, o professo povo de Deus, né? Então imagina a responsabilidade. Talvez o nosso caso, o meu caso, ou o seu já tenha passado pelo julgamento, pelo período de investigação. E qual será o resultado? O que será que foi estabelecido sobre o meu caso ou o seu? Se caso já tenha passado. E isso é algo que a gente precisa parar muitas vezes para refletir. Muitas vezes a gente já se acostumou tanto com esses versículos nos estudos bíblicos que a gente dá por aí, que já é uma coisa que já não tem mais tanto efeito, né? Não tem tanto impacto sobre a nossa consciência. Mas ao longo desse estudo a gente vai ver muita coisa que vai impactar a gente, que vai mexer com a nossa zona de conforto. E é importante para que haja, digamos que, pelo menos, né, a gente possa tentar ter um despertamento para avaliar a nossa situação. A sétima questão diz assim: o que o nosso Senhor Jesus Cristo diz sobre a condição da igreja nos últimos dias? E vamos ler lá em Mateus 24. Então, Mateus 24, versículo 11 e versículo 12, diz o seguinte: e surgirão muitos, não poucos, muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. O engano através de falsos profetas. Esses falsos profetas, alguns, mas eu acredito que pelo menos Satanás ele vai trabalhando cada vez mais sutilmente. E em cada denominação, em cada movimento, ele vai trabalhar de uma forma. Mas sempre vai existir os falsos profetas em todas as denominações. Algumas delas, eles mesmos se intitulam profetas. Outras não. Não se chamam de profetas. Inclusive aparece um ou outro de vez em quando. E a gente acha que só são esses, né? Profeta fulano. Mas às vezes o indivíduo ele não se intitula, ele não se denomina, ou ninguém o chama de profeta. Mas no fundo, o indivíduo ele acredita que tem uma mensagem para dar para as pessoas. E muitas vezes, e isso também serve para qualquer pregador, ministro, qualquer pessoa que ministra a palavra de Deus, não só aqueles que se dizem profetas ou que recebem visões, esse tipo de coisa, mas diz que muitos enganarão, trarão mensagens para acomodar as pessoas no pecado, para fazer as pessoas se conformarem com sua situação moral e espiritual degradada e achar que está tudo certo, que no fim vai dar tudo certo. Mas no versículo 12, inclusive, diz assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Esse amor começa se esfriando por Deus, né? Aquilo que Deus fala lá em Apocalipse, né? Jesus Cristo fala, né? O primeiro amor. Vocês voltem para o primeiro amor, aquele início fervoroso, porque muito disso já se esfriou, já se perdeu. E é interessante essa questão do surgimento dos falsos profetas, porque a gente vai percebendo o quanto que de informação, são tantas informações, tantas pessoas trazendo tantas informações, que muitas vezes as pessoas ficam confusas, não conseguem ter um foco. A gente aqui do Ministério Missionários tem procurado se focar naquilo que o Espírito de Profecia orienta. Então, se o Espírito de Profecia, além da Bíblia do Espírito de Profecia, porque a nossa tendência, eu acredito que seja até desonesto da parte de alguns, e hipócrita, né? Algumas pessoas dizem assim: não, eu só leio o Espírito de Profecia e Bíblia, mas a pessoa vive assistindo vídeo do YouTube, de pregadores, a pessoa vive assistindo lives e diz que só lê Bíblia e Espírito de Profecia, ele lê muitas vezes até a mesma lição da escola sabatina de hoje em dia, e livros de teólogos. Então, no fim das contas, a gente não é que é errado isso, mas temos que aprender a admitir que, além da Bíblia e do Espírito de Profecia, a gente sempre recorre a fontes. Então, Deus, já sabendo disso, Deus orientou, pelo menos com procedência, né, de segurança,
Deus deixou bem estabelecido que naquele período ali, que é esse período de quando foi publicado essa escola sabatina, por exemplo, é um período seguro. Não que os homens, os pioneiros, fossem infalíveis. Claro que um ou outro cometia erros, algumas doutrinas, alguns, né, tinham algumas doutrinas equivocadas aqui e ali, mas no geral, no apanhado geral, esse período é o que a gente precisa estudar, os materiais dessa época. Isso é assim que a gente tem que se focado. Tem preferido o estudo da leitura de material desse período, porque s nesse período existia a verdadeira profeta. Ela estava simultaneamente ali com o povo e ela corrigia quando surgia falsos movimentos, pregadores trazendo teorias profanas, homens distorcendo a palavra. Quando homens eram usados por Deus e a maioria não queria reconhecer e atacava o próprio Deus através dela, da profeta, repreendia o povo, então aquilo ali, pelo menos, era tratado de maneira mais simultânea. E hoje não. Após a morte dela, da profeta, os homens eles quiseram monopolizar, né, ter domínio, os líderes, né, controle sobre a interpretação e a compreensão do espírito de profecia, fazendo com que, através de intimidação e de ameaças, os membros leigos não pudessem ou não se sentissem assim seguros ou nem estimulados a estudar por si só os livros do espírito de profecia. E ficamos dependentes, né, dependentes espirituais, né, e emocionais de homens, quando na verdade Deus deixou bem claro. Por isso que ser enganado, o engano seria tão fácil nesses últimos dias. Essa dependência, né, de controle da consciência das pessoas seria muito intensa. Agora veja, um detalhe interessante, e eu vou me estender um pouquinho aqui nessa questão. Vamos ler, porque os falsos profetas eles conseguem, porque eles gostam de enganar? Porque os homens, os pregadores, têm tanto prazer, muitas vezes, às vezes têm noção, têm consciência de que sabe que aquilo ali não é o certo, aquilo ali está errado. Às vezes até a pessoa está achando que realmente aquilo ali é o certo, mas no fundo, sempre existem razões e motivos que movem os homens. Lá em Jeremias, vamos ler Jeremias 5:31. O que foi, continua sendo, já sempre foi assim, se repete e voltará a ser, como diz a própria Bíblia, né? O próprio Salomão falou isso. Preste atenção nisso aqui. O engano, ele tem uma motivação por trás, porque a verdade, quando você vai, quando você é bem honesto, né, com a realidade, quando você estuda a Bíblia de maneira bem honesta, você vai perceber que os poucos homens na história da humanidade que de fato pregaram a verdade, além de poucos, pouquíssimo, muitas vezes, era apenas um ao lado da verdade, diante de milhares ou milhões de pessoas, né, diante de um povo inteiro que professava ser povo de Deus, e às vezes 7.001, né, lembrando a lei de Elias, né, Elias e mais 7.000 ali que não se dobraram, mas em comparação à maioria, aquela era uma porcentagem muito baixa. Mas vocês sabem, sendo honesto, inclusive o período pós-bíblico, ali onde você vai ler os relatos no grande conflito sobre o período da reforma, você vai ver que sempre quem esteve com a verdade, além de minoria, sofria muito, é muito sofrido. Então os falsos pregadores, eles não querem sofrimento, eles não querem passar por privação, não querem ter sua reputação manchada. Muito pelo contrário, eles querem ter reputação, querem ser respeitados, bajulados, exaltados, e querem isso aqui também. Você conhece essa linguagem aqui, né? Preste atenção nessa aqui, ó, Jeremias 5:31. Nota isso aqui. Jeremias 5:31 diz assim:
Os profetas profetizam falsamente. Então, falsos profetas que enganam. Já existia bem antes, né, de Jesus Cristo dar o discurso lá de Mateus 24. E voltariam e sempre estariam à tona. Essa classe, eles nunca desaparecem. Muito pelo contrário, eles só crescem. Os profetas profetizam falsamente. A falsidade é algo que seria muito iria prevalecer muito no meio do povo de Deus, não com todos, a gente nunca generaliza, eu nunca generalizo, eu sei que sempre tem os poucos que não se dobraram, mas são poucos, né, os remanescentes fiéis. Falsidade, os sacerdotes, que eram os líderes da época, né, governam à sua maneira, do seu jeito, né, da maneira que mais agrada. E o meu povo, olha só, ama fazê-lo assim. E o povo, os que são liderados, os membros, eles gostam, pelo menos a maioria, né? Mais uma vez, a gente não generaliza. Mas além dos profetas profetizarem falsidade, os sacerdotes governam ao seu bel prazer. Tendo autoridade, ganhando autoridade, a presunção, a prepotência que eles têm, e devido ao conhecimento, e fazendo o possível para que o povo se mantenha na ignorância, tendo um conhecimento limitado e sujeito a eles, eles conseguem governar à sua maneira. Mas o povo, Deus diz que é o mais triste, né? Porque o povo tem o poder de poder tirar esses homens desses cargos. Mas como esses homens dão ao povo o que eles querem, a mensagem que agrada a eles, dão a eles o que eles gostam, o que eles querem ouvir para, digamos que, desencargo de consciência, para abafar a consciência ou silenciar a voz do Espírito que apela à consciência do homem, mostrando o pecado, a situação degradante moral do homem, na nossa situação espiritual e moral. Para abafar isso, então esses homens são mantidos, são sustentados pela maioria. Era assim, por isso viriam falsos profetas enganando o povo, porque também o povo muitas vezes prefere ser enganado. Veja o que diz no capítulo 6 aqui de Jeremias, a partir do versículo 13, diz assim, ó: porquanto desde o menor, olha só, até o maior deles, cada um é dado à ganância, e desde o profeta até o sacerdote, cada um comporta-se falsamente. Então, desde os membros leigos até os de tem cargos mais elevados, de mais condições, de mais conhecimentos, todos são dados à ganância. Tudo isso em torno de bens materiais, fama, hoje em dia principalmente, né, com a era das redes sociais, onde as pessoas elas querem aparecer, querem ser vistas, querem ser lembradas, onde as pessoas elas querem ser bajuladas, enaltecidas, querem ser respeitadas, né? Elas querem poder ditar para as pessoas o que elas têm que fazer ou não, e as pessoas querem, né? Elas terceirizam o conhecimento. Eu não digo que é errado, irmãos, a gente estudar através de um vídeo como esse aqui, ou de uma live. Não, não é errado. É bom, né? Mas que fique bem claro, que você seja bereano e que você saiba, né, aonde você está pisando, o que de fato você está absorvendo, porque muitas vezes a gente está bebendo de tantas fontes. Então, como eu estava falando, é um período em que as pessoas elas se vendem, as pessoas elas vendem a verdade, elas vendem para conseguir seguidores, e principalmente no meio religioso, para manter membros, números e tudo isso. Veja o que diz no versículo 14, como está escrito aqui em Jeremias 6, 14, Jeremias capítulo 6, continuação, né, versículo 14 diz o seguinte: eles também curam a ferida da filha do meu povo superficialmente,
dizendo paz, paz quando não há paz. Lembra aquele que eu falei? Que uma das características é suavizar a mensagem, tentar manter as pessoas num comodismo, fazer as pessoas se acomodarem, se conformarem com sua situação e tentar dizer para as pessoas não ouvirem certos tipos de mensagem porque é muito alarmista, e tudo mais. E é uma das características dos falsos profetas, são mensagens suaves, mensagens que não despertam a consciência das pessoas para a realidade que vivemos e para a situação espiritual que nos encontramos. E aqui diz o seguinte, no versículo 15: ficaram, pois, envergonhados quando cometeram abominação. Deus questiona, né, através de Jeremias. Jeremias foi um homem que foi usado por Deus para dar uma mensagem muito dura, uma mensagem muito intensa, muito forte, reprovações realmente muito sérias e severas. Embora ele fosse um homem humilde de coração e amasse o povo, mas ele era servo de Deus, ele se submeteu a Deus. Ele não queria dar aquela mensagem, porque esse tipo de mensagem é muito desagradável. E hoje a maioria esmagadora dos que pregam a palavra de Deus preferem não tratar esse tipo de assunto como era esse tipo de mensagem, porque é uma mensagem que ela é muito mal recebida, porque é dada para o próprio povo de Deus. E por isso que a maioria evita isso. E aqui diz assim, ficarem envergonhados quando cometerem abominação, falando sobre o povo e a liderança. Eles não se envergonharam de modo algum, nem foram capazes de se ruborizar. Portanto, eles cairão no meio dos que caem. No momento em que eu os visitar, eles serão desmoralizados, diz o Senhor. Versículo 16 diz assim, assim diz o Senhor, permanecei-vos nos caminhos. Esse versículo aqui é muito importante. E vede, e perguntais pelas veredas antigas. Lembra que eu falei isso no começo, sobre os materiais dos pioneiros? Onde está o bom caminho? E andai nele, e encontrareis repouso para as vossas almas. Mas eles disseram, mas o que é que o povo fala? Nós não andaremos neles. Então, você vê que Deus, ele orienta sempre o povo dele de tempos em tempos a voltarem para as antigas veredas, os antigos marcos da fé cristã. Nesses últimos tempos eu tenho lido, inclusive, até livros de reformadores como Martinho Lutero, John Knox, John Bunyan, alguns reformadores, além do mais, é claro, dos livros, né, escritos e materiais dos pioneiros. E a gente nota a diferença, a coragem que esses homens tinham. É como se não houvesse o que perder. Porque você existe hoje é como tá aqui, né, um clamor por paz e segurança, e as pessoas elas dizem que essas mensagens são muito alarmistas, né? E então acomoda o povo, faz o povo repudiar quem prega mensagens mais fortes, mais repreensões, advertências mais intensas e que atrai o povo a buscar novamente com mais intensidade o estudo da palavra de Deus, principalmente textos que são desagradáveis para a gente, como esses textos mesmo de Jeremias. Você lê Jeremias e aplica ao tempo de hoje, não fica só lendo como um relato histórico, mas vê hoje, porque a gente está com dificuldade de reconhecer que no nosso meio as mesmas repreensões são cabíveis, até demais. Veja o que diz em Miqueias 3, em Miqueias capítulo 3, versículo 5, diz o seguinte: assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem o meu povo errar, que mordem com seus dentes e clamam paz. Percebe essa característica bem predominante nos falsos profetas, naqueles que de fato não são usados por Deus, mas que pregam aquilo que dizem ser o evangelho de uma maneira tão suave, tão agradável, que desvia o foco de apontar o perigo e principalmente de falar contra os pecados do povo de Deus. Então essa é uma das características. Veja o que diz no versículo 11, os seus chefes, Deus dizendo ao povo através de Miqueias, né, julgam por recompensa. Olha que interessante isso. Isso até hoje acontece.
Você está percebendo, né, que quando Jesus Cristo disse lá em Mateus 24 que surgiriam falsos profetas, né, para enganar o povo. Então a motivação deles é isso aqui, ó, é por recompensa. Seus sacerdotes ensinam por salário, por dinheiro, e os profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam ao Senhor e dizem: não está o Senhor entre nós? Nenhum mal virá sobre nós. Olha que interessante. E ainda faz o povo sentir uma falsa segurança, né? Faz o povo se acomodar. Por isso que o povo se acomoda, né? Porque é pregado para eles a mentira, eles são enganados, porque esses homens trabalham e pregam para as pessoas, enganam as pessoas por dinheiro. E é interessante como a arte de fazer as pessoas se manterem na ignorância, se manterem no engano, através de mensagens que são muito agradáveis às pessoas, que confortam elas mesmo em seus pecados, eles conseguem extorquir, né, o dinheiro dos pobres e dos doentes, de pessoas que são leigas e são ignorantes, muitas vezes até de pouco estudo. E coitada dessas pessoas que nesses meios religiosos confiam cegamente nesses homens. E muitas vezes não param para pensar como esses homens são, a vida desses homens, muitas vezes vida de luxo, de ostentação. Você vê bens materiais, fama e tudo isso. A diferença que era de Jesus Cristo e dos apóstolos, do próprio Paulo, por exemplo, de pessoas como Nicodemos, que era um homem rico, José de Arimateia também, que o Espírito de Profecia diz que esses dois aí perderam tudo, deram tudo para a causa e passaram a viver de igual para igual com os discípulos, com o povo pobre. Inclusive até o título deles eles não faziam mais questão, não queriam mais ser chamados. O Nicodemos, por exemplo, que era fariseu, né? Não fazia mais questão de ser chamado disso, porque ele queria estar entre o povo de Deus. Você vê o próprio Moisés, que foi retirado ali, ele estava sujeito a se tornar rei, né, do trono do faraó. Dependendo do tempo que ele passasse ali, ele poderia ter se tornado rei, como diz um relato, e Deus levou ele para tirar tudo aquilo que ele viveu ali do Egito. Num período de 40 anos, numa vida bem simples. E você vê que Moisés, quando vai ao povo por mandato de Deus, ele não chega com autoritarismo, ele não chega se achando, dizendo: olha, eu era do trono do Egito, era filho da, 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 da realeza, ali eu fazia parte da realeza do Egito, então vocês me tratem com autoridade, me tratem com respeito. Moisés nunca teve isso, sempre foi um homem muito humilde, muito simples, e tratou o povo de igual para igual, mas era honesto com a verdade, com o povo, inclusive dando ao povo mensagens que não eram nada agradáveis. Então, você vê que essa é a motivação dos enganadores, né, que surgirão. Veja o que diz aqui num grande conflito. Esse é um dos sinais dos últimos dias, né? Um dos sinais prevalecentes. A gente muitas vezes só se foca lá fora, mas Paulo disse que lobos iriam entrar quando ele se fosse. Ellen White, num texto, inclusive nós temos esse texto, e até se encontra num livro que nós publicamos, o nome do livro é A Igreja. Ellen White fala que quando ela morresse, grandes mudanças iriam ocorrer. E aqui no livro O Grande Conflito, nessa versão da capa vinho, na página 149, inclusive é a mesma página do aplicativo. Se você conferir pelo aplicativo do celular ou pelo site, nessa mesma página, o último parágrafo diz o seguinte: preste atenção nisso, veja que se repete. Não pense que isso acontece só aconteceu lá em Israel e em Roma, porque isso é uma característica que iria acompanhar dentro de todos os movimentos religiosos, os falsos profetas. E esses, por sua vez, como eles trabalham por isso aqui, por dinheiro, por fama, com ganância, eles iriam agradar as pessoas, iriam mentir para agradar elas, para poder conseguir chegar onde chegaram e aonde chegam. Aqui diz assim, ó, tais são alguns dos abusos que clamam contra Roma.
toda vergonha foi posta à parte. E o seu único objetivo, preste atenção nisso, veja se não tem a ver com o que a gente acabou de ler nos versículos aqui de Jeremias e Miqueias. Seu único objetivo é dinheiro, dinheiro, dinheiro. De maneira que os pregadores, que deveriam ensinar a verdade, nada proferem senão falsidade. E são não somente tolerados, mas recompensados. Como diz até aqui, né, em Miqueias, né? Porque quanto maiores forem suas mentiras, tanto maior seu ganho. Eles ganham com a mentira. É dessa fonte impura que fluem tais águas contaminadas. A devassidão estende a mão à avareza. Ai, é o escândalo causado pelo clero que arremessa tantas pobres almas à condenação eterna. Deve-se efetuar uma reforma geral. Esse é um texto tremendo do Espírito de Profecia. Esses 16 capítulos, ali mais ou menos entre o capítulo 3, 4, até o capítulo 16, 17 do livro Grande Conflito, quando fala da reforma protestante, eu recomendo você rever esse capítulo com esse entendimento que nós temos hoje. Depois que eu estudei sobre a justiça pela fé, sobre a liberdade de consciência, liberdade religiosa, e fui revendo essas coisas, tudo isso começou a ficar mais claro. A gente vê que essa é a motivação por trás. E hoje cada vez mais. E esse é um dos sinais dos últimos dias, que está cada vez mais intenso. Então vamos continuar. Nós não vamos ler todas as questões, irmãos, porque já vai ficar bem estendido esse vídeo. A proposta aqui não é nem tanto um resumo, porque seria hipocrisia, né, chamar isso de resumo. Geralmente os vídeos de resumo de estudos da Escola Sabatina são vídeos bem menos de 1 hora. E eu não me acostumo com isso. Eu gosto de fato, detalhar mais e tentar de alguma maneira alertar, despertar a consciência de cada um daqueles que vêm assistir esses vídeos para certos pontos que pouco, mas bem pouco, quase nunca são ressaltados. Porque justamente são problemáticas que os homens não querem que as pessoas percebam o que está acontecendo no nosso meio. Vamos aqui para a questão 8 e vamos passar por essas questões, a 8, a 9, a 10 e algumas em diante, de maneira mais resumida e mais objetiva. E você em casa, quando você tiver a sua lição, você estuda com mais atenção, com mais reflexão. Mas só para ressaltar, só para refrescar a memória da gente, a questão 8 diz assim: que testemunho é dado pelo apóstolo Paulo? E a gente vai lá para... Nós não iremos ler agora, mas em 2 Timóteo 3:1 vai falar sobre os homens, né, que diz que são os perigos que sobrevirão nos últimos dias com relação aos homens. E uma das características mais fortes é que os homens seriam amantes de si mesmos. Então viveriam para satisfazer a carne e no meio religioso trabalhariam para que o culto de adoração a Deus não fosse o culto de adoração exatamente para Deus, mas sim para agradar o homem, como tem sido. E essa seria uma das características. Na questão 9 diz: qual é a causa dessa iniquidade abundante? Que os homens de fato são amantes de si mesmos. E na questão 10 diz assim: quais são as evidências da carnalidade e do egoísmo? Como um resumo de 1 Coríntios 3:3, e você pode ler em casa, você pode ler aí na sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 3, vai falar que o problema da carnalidade e do egoísmo, e as evidências, né, o que evidencia que os indivíduos são carnais e egoístas: a inveja, contendas e divisões, que é o que acontece muito entre o povo de Deus. Veja o que diz na nota da questão 10. O termo carnal está relacionado aos desejos da carne, impulsos que dominam aqueles que se deixam controlar por esses impulsos, né?
Então, a pessoa que ela é carnal é uma pessoa que ela é rendida, vendida, escrava dos impulsos da carne. Ela prefere agir pelos impulsos e desejos da carne. Esse comportamento revela egoísmo, e onde há egoísmo, inevitavelmente há divisão, pois cada um busca apenas o que é melhor para si. Às vezes, e aqui está um ponto interessante, veja, quando se fala de união e de divisão, nunca se fala desse detalhe. Eu achei interessante nessa lição isso aqui. Veja o que o autor da lição, inclusive, eu não sei se eu falei no começo, mas pelo menos as lições que eu já vi dessa época, essa, por exemplo, não mostra qual é o autor. Na lição original mesmo, no inglês, não mostra. Achei isso muito interessante. Para que a pessoa não vá tanto pelo autor da lição, mas sim pela mensagem, né, pelos textos e pelo estudo em si, sem se preocupar com o instrumento. Mas é interessante que ele abordou aqui dizendo o seguinte: às vezes, aqui está nessa nota da questão 10, a aparência de união pode existir, mas é sustentada pelo medo ou pela conveniência, e não pelo amor genuíno. Essa falsa união gera divisão, que por sua vez conduz à confusão e a todo tipo de mal. Você vê que quando foi para matar Jesus Cristo, fariseus e saduceus, que eram rivais, que eram desunidos, eles se uniram. Então, quando é para fazer a coisa errada, você vê que os próprios sacerdotes e israelitas, a maioria, eles não gostavam de Roma e do governo romano, mas eles se uniram, buscaram o governo romano, o poder romano, para poder destruir Jesus Cristo. E essa falsa união, ela existe até hoje. E ela vem acompanhada daquela paz e segurança, né? De mensagens suaves e agradáveis. Não que a gente não deva falar sobre Cristo, sobre o amor de Cristo, sobre a justiça, sobre a união e essas coisas, mas tudo tem que ser falado de maneira completa, não se omitindo certas verdades. Aqui nessa lição a gente vai encerrar logo falando sobre união entre o povo de Deus, mas vocês vão ver alguns detalhes importantes. E um dos detalhes já adiantado é que existe uma falsa união. Não significa que indivíduos que eles estão juntos fisicamente, presencialmente no lugar, e que de fato eles se amam de verdade. O quanto que tem de fofoca, de pessoas, de um falando do outro ali por trás, às vezes ali, digamos, tem 10, 15, 20 pessoas, mas entre aquelas pessoas ali sempre existem umas que têm mais afinidade com a outra, e um fala do outro, aí muitas vezes pelas costas, né? Mas se juntam e existe ali muitas vezes uma aparência de amizade, de união, mas na verdade é por conveniência, por interesse, às vezes por medo. Então temos que nos certificar de que a união que nós devemos participar, que nós devemos promover, ela não tem essas características. Veja, na questão 11 diz assim: qual é o efeito da carnalidade? Aí você vai ler Tiago 3, nos versículos 14 a 16, diz que o efeito da carnalidade é a inveja e a contenda. Inclusive, é uma das coisas interessantes, é a tal da inveja. Fofoca, inveja, é uma das coisas que gera muita divisão e contenda por homens que são carnais e que possam aparentar estarem unidos, mas não da maneira como Deus quer. A questão 12 diz assim: com que termo o Senhor expressa a condição do coração natural? Qual é o termo que Deus usa para expressar a condição do coração natural? Lá em Jeremias 17:9 diz que o coração, ele é o quê? Desesperadamente perverso e enganoso, né? Ele é enganoso e perverso. Uma outra tradução, como diz a nota aqui da questão 12, diz que o coração é desesperadamente doente. Então não devemos confiar nos sentimentos, no nosso coração, somente no que está escrito. Na questão 13, como seria uma igreja controlada por pessoas assim? Uma igreja fraca, doente e rebelde.
é o relato lá de Isaías capítulo 1, versículos 5 e 6, que era o relato do povo de Israel naquele período, controlado por líderes carnais, que por sua vez eram controlados por seus impulsos carnais, por seu coração natural, que é enganoso e perverso. E qual é a situação, né? Qual seria, como seria uma igreja controlada por pessoas assim? Você já imagina, né? Uma igreja fraca, doente e rebelde, rebelde contra a verdade. Não abertamente, mas preferindo mandamentos e leis de homens do que a palavra e somente a pura palavra de Deus. E quando é para usar a palavra de Deus, não é para usar tudo. Principalmente não usar as repreensões e correções mais fortes da palavra de Deus e aquelas que atingem aqueles que estão num alto escalão do eclesiástico. Mas infelizmente essa é a maioria, né, que controla a igreja, infelizmente, em todas as denominações. Na questão 14 diz assim: com que termo a inspiração, a palavra de Deus, caracteriza essa divisão e confusão no mundo religioso? E a gente vê lá em Apocalipse 14, versículo 8, que o termo é Babilônia, que significa confusão, né? Como diz a nota, Babilônia vem de Babel e significa confusão. E essa confusão é uma confusão de ideias, é uma confusão de entendimento da palavra de Deus. São várias interpretações, várias compreensões distintas. Na questão 15 diz o seguinte: como a situação do mundo religioso hoje em dia está de acordo com a palavra da profecia? A nota diz assim: a igreja que professa ser cristã está dividida em várias denominações. Além disso, muitos membros de cada uma dessas denominações estão divididos quanto ao que a palavra de Deus ensina. Ou então estão divididos sobre doutrinas bíblicas, tão importantes e significativas quanto a inspiração da Bíblia, a expiação, as profecias, a segunda vinda de Cristo, e etc., e tantas outras doutrinas. Não há termo que possa descrever mais adequadamente a condição da igreja professa de Cristo neste século do que Babilônia, que é uma confusão, cada um entendendo uma coisa. Sobre um mesmo tema são várias interpretações. Isso é uma verdadeira Babilônia, uma verdadeira confusão. Pelo menos nos dias dos pioneiros, havia um pouco mais de unanimidade. Sempre havia um que discordava daqui ou ali, de algum tema. Mas a própria profeta, ela usada por Deus, corrigia essas coisas. E na medida que Deus ia dando a luz para ela, ele ia corrigindo o povo. E muitos daqueles que criam em algumas coisas erradas ainda, por não terem tido a luz até então, eles se corrigiam sobre vários temas ao longo do tempo. Mas após a morte dela, principalmente após ali as décadas de 1930 em diante, 1940, 50, com o livro Questões sobre Doutrina, por exemplo, começam divisões e novas interpretações e reinterpretações e distorções de vários temas. Então gera-se uma confusão. E isso também em todas as outras denominações. E isso determina que o que de fato, como o mundo religioso, as igrejas se encontram num processo decadente de divisão. Veja o que diz a questão 16. Qual era uma característica marcante da igreja apostólica? Como diz lá em Atos 4, 32, eles eram de uma só mente, uma só fé e sentimentos. É interessante que lá diz que eles eram de uma só mente. Veja, vamos ler o versículo. Vamos ler Atos 4, versículo 32. Diz o seguinte: e a multidão dos que criam era um só coração, uma só alma, e ninguém dizia algo do que possuir, e ninguém dizia que algo do que possuía fosse seu, mas tinham todos as coisas em comum.
Então, um só coração, uma só alma, um só pensamento. A gente vai ver isso mais para frente em outras passagens aqui, e você vê que, veja a nota, se você tiver a lição aí com você, caso você ainda não tenha, mas esse texto ele se encontra, é de Ellen White, no, numa meditação, né, Nossa Alta Vocação, na página 327. Essa página é a mesma página no aplicativo, né? Você vai encontrar esse texto lá também através dessa página 327. E o texto diz o seguinte: Jesus orou para que seus seguidores fossem um, mas não devemos sacrificar a verdade para garantir essa união. Hoje é o contrário. Hoje busca-se mais sacrificar, mais omitir, abafar, silenciar a verdade e a consciência do indivíduo para poder manter essa união. E a verdade ela é sacrificada, os princípios são sacrificados, são deixados de lado. E somente aquilo que é incomum, muitas vezes o que é mais fácil, ou mais conveniente, mesmo que não seja nem tanto na questão da facilidade em si, mas conveniente, que se adeque ali ao padrão daquele grupo em si, é, é deixado, né, permanece, mas aquilo que incomoda aquele grupo, aquele movimento, aquela denominação, aquilo que é contrário ao que eles acham ser a verdade, eles não aceitam, e muitas vezes aquilo mesmo que eles estão rejeitando é a verdade. E aqui diz que não devemos sacrificar a verdade para garantir uma união, pois devemos ser santificados por meio dela. Aqui está o fundamento de toda paz verdadeira. Lembra que a gente falou muito que os falsos profetas vão falar sobre paz, mas a paz que eles professam é omitindo e distorcendo e sacrificando várias passagens, vários temas da palavra de Deus, principalmente os temas que denuncia os seus abusos de autoridade, a sua ganância, a sua avareza, o controle que tentam ter sobre a religião, sobre a consciência das pessoas, e o mundanismo, muitas vezes, e a vida promíscua que vivem. E por isso evitam essas mensagens e não querem, unido a eles, aqueles que querem defender essas verdades e que querem pregar para que as pessoas realmente sejam alertadas. E ela deixa bem claro que a verdade é o fundamento da paz. Se a tal paz que estiver sendo promovida em qualquer lugar que seja, qualquer denominação ou grupo que seja religioso, sacrifica, omite, dispensa certas verdades, então não vale a pena. Continua dizendo o seguinte: a sabedoria humana mudaria tudo isso. A sabedoria do homem, que para Deus ela é o quê? Loucura. Declarando que esse fundamento é muito restrito. Então os homens eles prefeririam, como eu acabei de falar, se esquivar e escantear e rejeitar certas verdades para manter essa tal paz, essa tal união. E diriam que essas verdades são muito restritas. E ela continua dizendo: os homens tentariam realizar a união, e isso é o que está ocorrendo, ainda hoje ocorre e vai se fortalecendo cada vez mais, por meio de concessões à opinião popular, ou seja, a opinião que mais agrada, da maioria, a que mais é aceita, conformando-se com o mundo, sacrificando a piedade vital. Essa tal piedade vital, a primitiva piedade, quando ela ressurgir na vida de indivíduos, e isso for genuíno, Ellen White diz que as fogueiras se reacenderão. Se as fogueiras não se reacenderam, é porque ela ainda não existe em nossas vidas. E aqui diz assim, finalizando o texto: no entanto, a verdade é o fundamento de Deus para a unidade de seu povo. Sem a verdade, se um grupo que promove uma tal união não quer toda a verdade, prefere sacrificar certos textos, passagens, princípios e temas, preferem manter temas que são distorcidos, é preferível não se manter unido com esses.
Veja o que diz aqui na questão 17. Qual é o desejo do Senhor em relação ao seu povo em todas as épocas? Como diz lá em João 17, versículo 11 e 20, 1 Coríntios 1, versículo 10, eu não vou ler os textos aqui com vocês por conta do tempo, porque o vídeo já vai ficar bem grande, né? Não é nenhum resumo que eu falei, o estudo já vai ficar bem extenso, mas aí vocês podem ler. Se você tiver a lição, você vai ler, claro. E você que não tem a lição, João 17, 11 e 20 e 1 Coríntios 1, 10, para você responder essa pergunta dessa questão 17. E o que eu respondi aqui é que qual é o desejo do Senhor em relação ao seu povo em todas as épocas? Que sejam de uma mesma mente, porque é o que você vai encontrar aqui nesses textos, como por exemplo, 1 Coríntios 1, 10. Vamos ler 1 Coríntios 1, 10. Que inclusive, Jesus Cristo em João 17 diz que o desejo dele é que o povo fosse um com Deus e Cristo, assim como ele era um com o Pai. E eu pergunto a você, Cristo, ele sacrificava as verdades de Deus, Deus Pai? Ele omitia as verdades de Deus Pai? Ele distorcia as verdades para se manter unido com Deus? Não. Ele, além de viver, mas ele vivia somente a vontade de Deus, e o está escrito, e não a vontade dos homens, e nem a opinião dos homens. Então a união que ele tinha com o Pai é a que ele quer que nós tenhamos com ele. Então temos que estudar que tipo de união ele tinha com o Pai. Que era uma união baseada na renúncia do sacrifício de si mesmo e do eu, em prol de viver para glorificar a Deus através da verdade, de uma vida de piedade, de obediência pela fé, somente ao está escrito, e não à opinião dos homens. 1 Coríntios 1, 10 diz o seguinte, olha que interessante isso aqui, quando se fala de união, uma coisa que eu percebo é que nunca se diz isso, porém, quando se fala sobre isso, se fala de maneira distorcida. Preste atenção. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. Aqui está falando de união. Digam todo a mesma mensagem. Não cada um dizendo uma mensagem de um jeito, mas digam todos uma mesma mensagem. E que não haja divisões entre vós. A divisão não é só uma questão de inimizade, mas também uma questão de divisão e discordância das mensagens de Deus. Porque como nós lemos num texto aqui de Ellen White, a própria verdade é o fundamento da união e da paz. E Paulo continua dizendo aqui, antes sejais perfeitamente unidos em uma mesma mente e um mesmo julgamento. Percebe que quando se fala de união não toca nesses pontos aqui? Quando se toca nesses pontos, é para que sejam todos de uma mesma mente, mas que mente é essa? Que tipo de pensamento, de ideologia, de evangelho? É um evangelho popular, da maioria, ou o evangelho de Cristo bíblico, totalmente bíblico, aquele que leva o homem à renúncia de si mesmo totalmente, que leva à renúncia das coisas que são carnais e desse mundo, a renúncia da ostentação, da ganância, da fama e de tantas outras coisas que corrompem os homens. Então, percebe que para que haja, o desejo de Deus é que o povo dele seja unido, mas sem essas questões, sem essas características prevalecendo nessa união, e a verdade como base e fundamento para essa união, não pode ser a união que Deus requer. Veja uma nota que diz aqui, é um texto de Ellen White do livro Vidas e Ensinos, na página 201. Essa página aqui também você vai encontrar no aplicativo. Diz assim, Deus está reunido um povo de todas as partes do mundo, guiando-os para a elevada plataforma da verdade eterna, os seus mandamentos e a fé de Jesus. Ele os disciplinará, o próprio Deus, capacitará e os conduzirá à unidade. São pessoas que estão sendo guiadas somente por Deus pela verdade. Pois Deus é capaz disso. Não são pessoas que são
que seguem homens, e opiniões e mandamentos de homens, e ideologias e ideias que tão distorcidas da verdade e tão fantasiosas, suavizando e tornando a verdade mais atraente e agradável à maioria, para atrair grandes maiorias. Mas Deus é quem fará isso e diz assim, ó, não haverá divisão entre eles, com cada um acreditando em algo oposto ou agindo por conta própria. Percebe que essas características são importantes, não vai ter cada um acreditando de um jeito. Enquanto isso existir, dificilmente haverá verdadeira união, mas caminharão em harmonia, unidos pela diversidade dos dons. A diferença entre eles vai ser nas diversidades dos dons. Alguns mais habilidosos, outros mais calmos, alguns serão mais retidos, mais tímidos, outros vão ser um pouco mais fervorosos, alguns com mais habilidades para música, outros com mais habilidades para outras coisas. E essa é a diversidade. Essa, quando diz assim, união na diversidade, ou diversidade na união, é nisso, não na verdade. Não é cada um crendo de uma forma diferente. Pois isso deixa, o texto deixa bem claro, tanto bíblico quanto do Espírito de Profecia, que nessa união, a verdade ela tem que ser intacta. Ela tem que ser intacta, ela não pode ser sacrificada, porque ela é o fundamento. E da maneira como está escrito, mesmo que desagrade a maioria. Por isso que não vai ser uma união da maioria, não vai ser grandes massas, grandes maiorias que vão ser pequenos grupos, porque sempre foi assim. E diz assim, né? Mas caminharão em harmonia, unidos pela diversidade de dons e ministérios que o próprio Deus estabeleceu em sua igreja, até que todos alcancem a unidade da fé. E um texto do Grande Conflito, de Ellen White, na página 45, diz assim: se a unidade só se pudesse conseguir comprometendo a verdade e a justiça, seria preferível que prevalecessem as diferenças e as consequentes lutas. Presta bem atenção nesses textos. Quando se promove, quando se fala muito de união e se omite essas informações, cuidado. Vamos para a questão 18, vamos chegando no final. Qual seria o efeito dessa união, dessa unidade? O mundo creria que Deus enviou Jesus Cristo. Quando isso acontecer, com todos esses detalhes, levando em consideração todos esses elementos, todos esses critérios, porque existem critérios, existem condições para a união, para que o povo de Deus seja de fato fiel a Deus e possa então viver a vida eterna. Tudo é condicional. Se não nos conformarmos com as condições e os critérios de Deus, consequentemente, isso não é possível acontecer. E quando isso acontecer, então o mundo irá crer que Deus enviou Jesus Cristo. É uma consequência de que aquele povo de fato é um povo seguidor do Cristo bíblico, que ressuscitou e está nos céus julgando o seu povo, no caso da humanidade. Na questão 19 diz assim, ó, de que maneira isso pode ser feito por cada um de nós. E aí você vai ler João 17:23, Romanos 5:5, que resumidamente diz assim: só é possível se Cristo habitar no homem, e isso através do Espírito Santo. Somente quando Cristo habitar e a vontade dele for suprema, reinar na nossa consciência, na nossa mente. A questão 20 diz assim: quão disposto Deus está a nos dar esse espírito de união, poder e amor. E lá em Lucas 11, dos versículos 9 a 13, deixa bem claro que Deus está totalmente disposto e anseia muito por isso. Né? E quer que a gente peça, a gente realmente queira que isso aconteça. E a última questão diz o seguinte, uma pergunta: para que Deus possa levar seu povo a essa unidade e prepará-lo para o julgamento, que mensagem
ele enviou a eles. A mensagem é aquela que iremos estudar ao longo dessa lição, que são as 3 mensagens angélicas. Apocalipse 14, versículos 6 e 7. As 3 mensagens angélicas. Então, essa foi aqui um resumo, né, entre aspas, né, porque não foi tão, mas dependendo do ponto de vista de cada um, de como você estuda, se você estuda mais superficialmente, né, na era que a gente está vivendo, a era do pensamento acelerado, tudo muito rápido, tudo mastigado, tudo muito resumido, com a era das redes sociais, vídeos de 1 ou 2 minutos, se as pessoas não aguentam mais do que isso. Então as coisas têm se tornado cada vez mais tão resumida que as pessoas elas já não conseguem mais se firmar e não conseguem se aprofundar na verdade, porque não tem paciência. Às vezes tem paciência para passar 2 ou 3 horas vendo coisas que são mais agradáveis, mas não a palavra de Deus. Então que Deus abençoe a cada um de nós. Essa foi a lição, né? Lição de 1896, sobre as 3 mensagens angélicas. Espero em Deus que seja uma bênção. É uma jornada que nós iremos, a partir de agora, estar fazendo aqui com vocês no canal. Esses estudos sobre essas 3 mensagens, sobre essa lição. E daqui em diante, se assim for da vontade de Deus, e se tudo for possível, pela graça de Deus, estaremos sempre trazendo outras lições desse período aqui, para a gente estudar junto e abordar temas que são pouco abordados, mas que são de extrema necessidade para os nossos dias e para o despertamento do povo de Deus. Que Deus nos ajude a buscarmos com honestidade e sinceridade, compreender tudo isso e aplicar a nossas vidas, né? E viver tudo isso que Deus tem nos ensinado. É uma luta, é uma guerra que estamos vivendo. E a maior delas é a guerra contra si mesmo, contra o eu. E é uma guerra que é dura, é árdua, não é fácil. E quanto mais a gente absorve mensagens que são muito superficiais, conteúdos que são muito suavizados, muito, às vezes, fantasiosos demais, que agradam demais, que facilita muito para você se manter acomodado e relaxado nos seus pecados. Isso só tende a piorar a situação do povo. É claro que a gente precisa da esperança de Cristo, porque nós já sabemos a nossa condição, pelo menos alguns de nós, e precisamos de ajuda, e a ajuda está em Cristo, está na palavra dele, na justiça dele. Ele está totalmente disposto a ajudar o povo, totalmente disposto a ajudar cada um de nós. E nisso nós precisamos nos firmar. O próximo estudo será o que é o Evangelho Eterno e qual é o seu poder. E nisso nós vamos falar um pouco mais da justiça de Cristo, da obra, do poder do Evangelho na vida de cada um de nós e do povo de Deus. Essa e a próxima lição será mais focado no Evangelho. E iremos falar sobre a glória, o que é dar glória a Deus, o que é temer a Deus. Segundo a Bíblia, né? Com várias passagens da Bíblia e do Espírito de Profecia, o que é temer a Deus, o que é dar glória, como podemos viver uma vida que glorifique a Deus. E como o Evangelho pode ter poder na nossa vida. São esses e outros assuntos que iremos abordar nos próximos estudos. Acompanhe, irmãos, considere acompanhar esses estudos que iremos fazer. Considere adquirir essa lição, porque creio que vai ser de muito proveito para você, para sua família. Eu que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que te ajude, te abra os olhos e te ajude nessa jornada, para que então possamos ser luz nesse mundo, que Deus possa estar nos usando e possamos nos permitir ser usados por Deus, para ajudar tantas outras pessoas, pois esse é o propósito da nossa vida nesse mundo. Deus abençoe, até o próximo estudo.